Os médicos do estado do Piauí já sinalizaram uma nova possibilidade de paralisação aqui no estado. E agora com a adesão dos enfermeiros e também dos técnicos de enfermagem. Mais detalhes sobre esse assunto, quem traz para a gente é o diretor jurídico do Senatep, Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagens aqui do estado, Francisco Alex. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade para estar explicando sobre essa paralisação. Já tem alguma coisa definida, de fato vai ocorrer ou não vai, ou ainda não se sabe de fato se vai acontecer essa paralisação? Sim, as categorias, que não é só os profissionais de enfermagem, já estão articuladas para qualquer momento ocorrer essa paralisação. Inclusive, a data provável seria amanhã, caso o Estado não cumpra com o pagamento, o salário que é o mínimo para o trabalhador. A principal reivindicação é essa, o atraso de salário? Isso, além das faltas, condições de trabalho, mas o principal é o salário. Quantos meses, quanto tempo atrasado? Chega a 5 meses, alguns profissionais de enfermagem que não receberam. Agora, o que acontece? Com certeza vocês já tentaram reclamar, não sei se existe um vínculo com o Estado em relação a esses profissionais, é Secretaria de Estado da Saúde, é Governo do Estado? Isso é uma das maiores preocupações, porque não existe nenhum vínculo trabalhista. Então, isso é um prejuízo muito grande para o trabalhador, porque ele não vai receber os seus encargos trabalhistas. Ele não é carteira assinada, então ele não recebe FGTS, ele não é um funcionário efetivo. Na realidade, ele está trabalhando dentro da ilegalidade, porque o que manda a Constituição é concurso público. E na hora de reclamar, reclama para quem? Cobra de quem? Então, para não deixar a população no descaso, a gente cobra dos órgãos fiscalizadores, que hoje é o Ministério Público Estadual. Inclusive, ocorreu ontem uma reunião com a participação do Ministério Público, ficou decidida alguma coisa? Isso, foi uma audiência pública com participação das entidades de classe, inclusive o Corém, o CRM e o Ministério Público Estadual e os sindicatos, para tentar chegar a um denominador comum. Caso contrário, será sim aberta uma ação civil pública contra o governo do estado do Piauí. Se ocorrer essa paralisação, será por quantos dias? Na realidade, essa paralisação ela pode ser por tempo indeterminado, porque o que o trabalhador quer é receber o seu salário. Ele trabalha, ele se dedica, então é justo que ele receba o seu salário. Não existe mais a mão de obra escrava no nosso país. Agora, não dá para imaginar, eu tenho certeza que a maioria desses profissionais tem família, tem filhos, alguns talvez até sustentam a própria casa. Qual é a justificativa para ficar 5 meses sem receber? É isso mesmo, é um desespero muito grande, inclusive já tem história, servidores estão sendo afastados com suspeita de suicídio, porque não consegue pagar suas contas, porque está trabalhando e não tem mais o que explicar que o governo do estado não está realizando o pagamento. Olha a ironia do destino, mês de setembro, um mês onde a prevenção na questão do suicídio é tanto falada, inclusive por profissionais de saúde, e esses mesmos profissionais, Deus queira que não, mas podem até chegar ao ponto, como você bem disse, pensam na situação porque não conseguem quitar suas dívidas. Eu pergunto essa questão do vínculo, Francisco, porque é importante ter para quem cobrar. Eu ia perguntar, vocês já buscaram auxílio de alguém, tentaram uma conversação ou com representante das unidades de saúde, porque não é só na maternidade Evangelina Rosa que isso acontece, ou é? Não, isso na realidade está ocorrendo dentro de todo o estado do Piauí. Tive denúncia do Hospital de Floriano, o Tibério Nunes, do Hospital de Picos, Justino Luz, Castelo do Piauí. Então, toda a rede estadual está passando por essa dificuldade. Não está efetuando os pagamentos, os contratados são contratos precários, de forma ilegal, os mesmos, além disso, têm que pagar notas para poder receber o que não recebem. Ou seja, se eu não me engano, se houver de fato essa paralisação também por parte dos médicos, já vai para a quarta este ano, quarta paralisação da categoria dos médicos estaduais. Vocês estão apoiando eles e vice-versa? Isso, porque eles não deixam de ser trabalhador. Agora, o que é de ruim nessa história toda é a população, que não é justo pagar uma conta onde existem inúmeras já contribuições que o trabalhador e a população pagam. Pois é, a última paralisação foram 4 dias e o prejuízo é tamanho, principalmente para os atendimentos realizados aqui na capital, porque muita gente vem do interior, de cidades até bem distantes,
sem dinheiro, sem ter onde ficar e às vezes sem nem a informação de que as atividades foram paralisadas. O prejuízo é tamanho. E se os enfermeiros e técnicos também entrarem, aderirem de fato a essa paralisação, já a gente não tem nem como supor aqui o tamanho, o prejuízo. Isso, é um prejuízo para a saúde do usuário, é um prejuízo para a instituição, porque gera sequelas ao paciente, onde um paciente deveria ficar internado por um prazo de 3 dias, aumenta o risco de infecções, então eles ficam internados por mais tempos, então pode até mesmo chegar a óbito, por esse motivo. Qual é a avaliação de vocês em relação a essa situação que a gente vive hoje? A saúde no Piauí, até como usuário, eu falo isso, nunca foi exemplo, nunca foi exemplar, mas parece que, principalmente esse ano, a situação tem se agravado mais. Como explicar? Eu acho que falta gestão, compromisso e um planejamento realmente de ataque para tentar melhorar a nossa saúde pública. O planejamento de vocês, então, é esperar uma decisão até amanhã, senão... E senão, iremos paralisar as atividades, porque é a única forma, o movimento parelhista, de realmente o Estado poder efetuar o pagamento dos trabalhadores, porque os trabalhadores, eles são pessoas que precisam dos seus salários para a sua própria sobrevivência. Então, como é que eles vão cuidar de vida, vão salvar vidas e os próprios filhos estão em casa morrendo por falta de alimentos? Uma média de quantos profissionais em todo o estado hoje? Nessa situação, eu acho que deve ser, em média, uns 800 a 1.000 trabalhadores. Agora, se os médicos também pretendem paralisar mais uma vez, é porque as reivindicações deles, as anteriores, não foram atendidas. Vocês acreditam que com a primeira paralisação de vocês conseguem, pelo menos, obter esses salários atrasados? Eu acho que sim. E, além disso, os médicos, é porque isso está sendo uma coisa que é constante. O Estado paga o salário do mês de abril, aí passa 3 meses sem efetuar o pagamento. Aí isso vai ficar todo tempo uma bola de neve. Uma nova dívida. Isso, e vira uma bola de neve, por quê? Porque o trabalhador passou 3 meses sem receber, ele vai paralisar, recebe um mês, volta a trabalhar, no mês seguinte vai ter que paralisar novamente para poder obrigar o Estado a efetuar o pagamento anterior. Ok, Francisco, a gente deseja que de fato essa paralisação não ocorra, deseja também que esses profissionais tenham seus pagamentos, até porque, como você bem disse, a população é a mais atingida. Obrigada, boa noite. De nada, não deixa à disposição.